Eu quero começar falando para você o seguinte: toda a verdade, tudo aquilo que ajuda o ser humano, segundo a Bíblia, provém de Deus, porque tudo que é bom, tudo que é saudável, vem do alto do Pai das luzes e tem como autor o Senhor Jesus. Por isso eu repasso a você o conselho que Paulo passou. Ouvi de tudo, mas retei aquilo que seja bom, aquilo que seja saudável. E eu quero lhe falar ainda que toda a nossa análise vai ser apoiado pela luz da Bíblia. Então você que é temente a Deus e que acredita em Jesus, então faça a sua busca pela verdade, mas nunca se esqueça: fora da Bíblia não há verdade. Então vamos ao livro. A vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos mão de nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Eu já quero começar falando sobre esses dois pontos de vista da autora, que está de comum acordo com a Bíblia, porque a Bíblia afirma que tudo aquilo que o homem semeia, isto também o homem colhe, como também o próprio Jesus, ele afirmou: eis aí, vos dei autoridade e poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e todas as forças do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então isso está de comum acordo com esse princípio do livro, que ela afirma que as pessoas culpam terceiro, sendo que ela tem a maior autoridade sobre a sua vida e que elas semeiam e é o que elas colhem. Então isso está de acordo com a Bíblia. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade e tudo o que há nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. Veja claramente que ela não acredita que existe uma influência externa, e existe. Se não existir influência externa, a Bíblia não é a verdade. E a Bíblia é a verdade. Existe influência externa tanto do mal, como aqui em Efésios 2, que fala que as pessoas que não estão na obediência a Cristo, elas automaticamente estão debaixo e na influência do Espírito que atua nas regiões celestiais, os quais todos nós, antes que chegássemos ao Senhor Jesus, estávamos, e automaticamente nos caminhava para a destruição. Como a Bíblia também afirma que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos orientar, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos instruir. Então, essa questão de não ter uma influência de fora é negar a Deus e é negar ao diabo, e isso a palavra de Deus não aprova. O universo apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Colocado de outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo que escolhemos para acreditar, mas as duas formas significam que o que acredito sobre mim mesma e sobre a vida torna-se verdade para mim. Aqui já tem dois pontos de vista diferentes, um está de comum acordo com a Bíblia e o outro não está. É verdade que tudo aquilo que eu acredito, aquilo se torna a minha verdade, isso é indiscutivelmente. Só que quando eles dizem
se refere: o universo não sabe separar o que é certo do que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Aquilo que você coloca no subconsciente é aquilo que o universo ou o seu subconsciente, a sua mente subconsciente, vai reproduzir aqui fora, como se não tivesse duas mentes, duas autoridades, dois senhores, porque existe tanto Deus como o diabo. É verdade que aquilo que eu creio, se eu creio no mal, se eu processo o mal dentro de mim, então eu vou estar de comum acordo com o diabo, que é o adversário de tudo que é correto, de tudo que é verdade, de tudo que é saudável. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Então a gente precisa entender sobre esse ponto. Toda essa filosofia, ou todos que da autoajuda, eles defendem a seguinte tese: que nós estamos ligados no todo e que todos somos um e que um somos todos. Então, neste caso, a pessoa está livre para cometer qualquer tipo de erro, de desonestidade, de maldade, de perversidade ou de crime, porque na hora de ser levado ao tribunal, levado diante do juiz, então, se um fez, todos fizeram. Então, veja que isso é tão fora de um senso comum de justiça que aqui em nosso mundo não é assim. Existem tribunais e aquele que cometeu o crime, aquele irá pagar o crime. Então, essa ideia do todo já entra em choque com a própria filosofia que está lá no começo do livro, defendida que aquilo que o homem semeia, isso também o homem colhe, porque isso é o óbvio e isso é o correto. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma: o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor, mantendo-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então pessoas amorosas entrarão em minha vida, as pessoas que já estão nela tornar-se-ão mais amorosas em relação a mim e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente. Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça-se por isso. Homens não choram, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver. Aqui está o lado muito proveitoso, não só desse livro, mas de toda a filosofia. Uma pessoa que pensa positivo, uma pessoa que acredita em si, acredita na vida, acredita em Deus, então a força dessa pessoa é diferenciada. Então esse pensamento, ele é positivo, porque todo fruto dá semente segundo a sua espécie, a semente só dá fruto segundo a sua espécie. Se eu sou uma pessoa que não acredito em mim mesmo, não acredito nos outros, não acredito na vida, não acredito em nada, então desse estado de espírito eu não vou colher coisas boas, porque é descompatível. Então aí sim, aí esse livro se torna muito proveitoso e tem muita coisa boa no decorrer desse livro para a gente aprender, e até muitos cristãos precisam tomar como exemplo, porque o que tem de cristão que pensa negativo, que se culpa, que se acusa, que se condena, que se sente insignificante, achando que isso é humildade, e isso nunca foi e nunca será humildade. Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e seu mundo. Nunca faço isso direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante.
Quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da mesma forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemo-nos e castigamo-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Podem-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados em crianças. Você nunca faz nada direito. É tudo culpa sua. Quantas vezes você se disse isso? Você é maravilhoso. Eu te amo. Quantas vezes você se diz isso? Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas e de maneira nenhuma eles podem ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinarem a você como amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprender de onde vieram seus medos e padrões rígidos, as pessoas que lhe fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Aprendemos nossos sistemas de crenças ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos os eventos que você experimentou em sua vida até esse instante foram criados pelos pensamentos e crenças que manteve no passado. Eles foram criados pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da sua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou. Não pode ser modificado. O importante neste momento é que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão seu futuro. Seu ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem e etc. Preste atenção no que você está pensando nesse instante. É positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. A única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento, e um pensamento pode ser modificado. Não importa qual seja o problema, nossas experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Até o mesmo ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz, sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá a emoção. E os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Isso é apenas para nos mostrar onde conseguimos muitas de nossas crenças. Porém, não usemos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo estivemos abrigando um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de compreender. Podemos começar a nos libertar neste instante. Acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Aqui já tem algo que poucas pessoas no mundo entenderam. E se você entender, isso irá te ajudar e ajudar muito. É que todas as maldades praticadas neste mundo é uma força que será potencializada, que naturalmente ela influenciará os mais vulneráveis. Então, assim sendo, os nossos pensamentos, eles podem serem influenciados. Isto é comprovado cientificamente. Conta-se alguns casos de uns índios que jogaram algumas
macaxeiras ou mandiocas, ou em algumas regiões Iapim, jogaram dentro da água. 3 dias depois, sem que eles tivessem planejado, pegaram naquela mandioca e elas estavam mole. Então elas perceberam, os índios perceberam, que agora aquela macaxeira, aquele Iapim mole, eles podiam transformar em um bolo, em uma massa, assar, cozinhar ou coisa desse tipo, o que não podia fazer enquanto a mandioca estava no seu estado original, porque ela era dura, até difícil de descascar. Então, se descobriram que, simultaneamente, quando aquela informação alcançou o humano que processou dentro das aldeias, aquele mesmo conhecimento foi expandido para outras tribos que não tinham contato físico. Isso por causa da frequência. Então, a maldade, ela canaliza dentro da frequência, e se uma pessoa não está blindada como Espírito de Deus, as maldades praticadas no mundo influenciam sim. Então, neste caso, as pessoas estão sim conectadas. Agora, cada um de nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. É por isso que a Bíblia orienta que nós não devemos andar nos nossos sentidos, não devemos ceder aos instintos naturais da carne. Isso porque o céu sabe, o Pai sabe, o Espírito de Deus sabe que existem forças malignas influenciando o mal, influenciando as pessoas a inclinarem para o mal. Então, esse ponto aqui a gente precisa entender. Agora veja que lições maravilhosas que a gente tem nesse livro a respeito da crença positiva, de acreditar na vida, de acreditar em Deus, porque se é isso que está processando em você, então isso vai fazer com que a sua força emerja, porque a força e a não força, ela vem do mundo invisível. E nós somos os instrumentos que faz essa transposição do que é invisível. Esse princípio está escrito na Bíblia. No princípio era a palavra é Espírito. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, se tornou Jesus. Então isso não foi só com Jesus, é um princípio. Aquilo que está processando dentro de mim é natural, que irá se manifestar ou tomar forma humana aqui no meu mundo físico. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção de que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Podemos nos recusar a pensar certas coisas. Veja quantas vezes você se recusou a pensar algo de positivo sobre você mesmo. Da mesma forma, também poderá se recusar a pensar algo negativo sobre si mesmo. Parece-me que todas as pessoas deste planeta que eu conheço ou com quem trabalhei estão sofrendo de culpa e ódio voltados contra si mesmas em maior ou menor grau. Quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona nossa vida. Quanto menos ódio e culpa, melhor nossa vida funciona em todos os níveis. A crença mais profunda em todos com quem trabalhei é sempre: não sou bastante bom. Muitas vezes acrescentamos a isso: eu não faço bastante, ou não mereço. Essas frases soam como você? Está sempre dizendo, deixando implícito o sentido que você não é bastante bom? Mas para quem? E de acordo com os padrões de quem? Se essa crença for muito forte no seu interior, de que maneira você pode ter criado uma vida alegre, próspera, saudável, cheia de amor? De alguma forma, sua principal crença subconsciente sempre a esteve contradizendo. O fato é que você nunca conseguiu montar direito sua vida, pois algo estava sempre saindo errado em algum lugar. Veja que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa.
Essas 4 emoções causam os principais problemas em nossos corpos e nossas vidas. Essas sensações surgem por culparmos os outros e não assumirmos a responsabilidade pelas nossas próprias experiências. Entenda, se somos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas, não temos a quem culpar. Seja o que for que esteja acontecendo lá, é apenas um reflexo dos nossos próprios pensamentos interiores. Não estou defendendo o mau comportamento dos outros, mas são nossas crenças que atraem pessoas que nos tratam assim. Se você se descobre dizendo: todos sempre fazem isso comigo, me criticam, nunca me ajudam, me usam como um capacho, abusam de mim, então esse é o seu padrão. Existe algo em você que atrai pessoas que mostram esse comportamento. Deixando de pensar dessa forma, você fará com que elas se afastem e vão agir dessa maneira com outra pessoa. Você não mais as atrairá. A seguir, dou alguns resultados de padrões que se manifestam no nível físico. O ressentimento abrigado por longo tempo pode devorar o corpo e se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica como hábito permanente muitas vezes leva ao aparecimento da artrite. A culpa sempre procura punição e a punição cria dor. Quando um cliente me procura sentindo muita dor, eu sei que ele está cheio de culpa. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como calvície, úlceras e até mesmo dores nos pés. Descobri que o perdão e o se libertar do ressentimento são capazes de dissolver até o câncer. Embora essa afirmação possa parecer simplista, já vi e comprovei isso em meu trabalho. Podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Pessoal, no modo geral, esse livro é muito proveitoso, então para não ficar esse que é a primeira parte, é muito longa, nós vamos parando por aqui, mas não deixe de nos acompanharmos no próximo vídeo, porque tem muitas lições boas e você que é temente a Deus vai estar sempre comparando com a Bíblia, com a luz da Bíblia, e assim retivemos ou absolvemos aquilo que é bom e jogamos fora aquilo que não é bom. Então já compartilhe nossos vídeos com seus amigos, já curta para receber os próximos vídeos que nós estivermos lançando no canal, e vamos crescer na fé juntos.